palavras, tá bom? Nós vamos à palavra de Deus, desde sexta-feira que eu estou aqui ministrando essa palavra. Deus vai falar com você, começando na primeira carta de João, capítulo 5. Vamos lá? Lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 5. O versículo 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quem tem fé, antes mesmo de ter a bênção manifestada, já tem a vitória. Porque às vezes a pessoa se deixa levar por aquilo que ela não tem, ela se frustra, se decepciona, acha que Deus não está com ela, acha que não é vitoriosa. É porque eu ainda não consegui a salvação do meu marido. Como é que eu vou ser uma pessoa vitoriosa se eu não consegui ainda a salvação dele? Eu não consegui ainda aquela bênção na minha vida profissional. Como é que eu sou vitorioso? Eu não consegui ainda a minha cura. E a pessoa fica vinculando a vitória com aquilo que ela não conquistou ainda. Abraão é o nosso pai na fé. Nós temos que aprender a imitar o nosso pai na fé, o Abraão. Deus havia prometido dar um filho a ele, ele ainda não tinha um filho. Mas mesmo assim, ele se considerava uma pessoa vitoriosa. Ele não tinha ainda a manifestação da bênção, mas a bênção já estava com ele. É o que você tem que entender. Ainda a bênção não se manifestou, mas você já é abençoado. É o mesmo caso de Jacó. Ele havia recebido a bênção do pai, mas a bênção não havia se manifestado ainda. E aquilo que parecia a bênção, parece que transformou numa maldição, porque o irmão ficou com tanto ódio dele, e por causa da bênção que ele recebeu, que jurou: vou matar você. Até disse: você roubou a minha bênção. Ele teve que ir embora para a casa do tio, ficar 20 anos lá. Mudou completamente a vida dele, saiu de casa só com uma trouxa de roupa nas costas, e estava com tanto medo que ele falou para Deus: Deus, me guarda nessa viagem. Meu irmão está furioso, jurou eu de morte, e agora eu estou tendo que mudar completamente o destino da minha vida, mudar completamente os planos que eu tinha. Nunca pensei que iria acontecer isso, e quantas vezes acontecem coisas na nossa caminhada que nós não esperávamos, que nós não estávamos preparados. Mas você tem que crer que Deus está no controle de tudo, e não deixar o fracasso tomar conta de você, e não deixar o pessimismo, o medo tomar conta de você, mas abrir o coração diante do Deus Todo-Poderoso, como Jacó abriu. Deus, me guarda nessa viagem, me dá pão para comer, quer dizer, me prospera. Meu Deus, que o Senhor me dê roupa para vestir, ele pediu. Deus, não deixa eu ficar envergonhado, quer dizer, roupa não é só roupa não. É que, imagina, você sem roupa, você fica envergonhado. Tem gente vivendo uma vida de vergonha. Não, Deus, eu não quero ser envergonhado. Me ajuda, Senhor, a estar com a vida digna como eu preciso. E foi pedindo para Deus, fez o voto com Deus, e Deus o abençoou. 20 anos ele voltou, saiu só ele para a casa do tio. Voltou com um bando. 2 esposas naquele tempo podia, porque era para procriação, para multiplicação. Hoje não, a pessoa que tem 2 mulheres é devassidão. Naquele tempo era multiplicar a terra, encher a terra, povoar. Hoje a intenção já é diferente, porque a pessoa não se contenta só com uma. Então, voltou com 2 mulheres, voltou com vários filhos, voltou com servos e servas, com ovelhas, com rebanho. E quando o irmão viu, falou: o que é isso? Onde vem tudo isso? Isso daqui foi Deus que me abençoou tanto. Ele não tinha nem um pão, não tinha onde morar, voltou com muita coisa, com muitas riquezas, saiu mais rico até do que Labão, que era o empresário, o fazendeiro lá. E ele saiu mais rico ainda. Por quê? Porque ele acreditou em Deus, ele ficou firme na fé, a fé levou ele à vitória. Deus havia dado um sonho para ele, dizendo o que faria com ele, ele creu. Então você tem que crer, por mais que você ainda não tenha a bênção. Meu Deus, eu tenho fé, e se eu tenho fé, então já posso declarar que eu já sou uma pessoa vitoriosa. Abraão, voltando a falar do Abraão, não tinha ainda o cumprimento da promessa, não havia se cumprido. Mas olha o que diz aqui, Romanos, capítulo 4. Vamos lá? Romanos, capítulo 4, versículo 17 em diante. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. É o que você tem que aprender. Ficar firme naquilo que o Senhor te disse. E não importa o que o inimigo esteja te mostrando.
Não importa se ainda você não tem aquilo que o Senhor disse que daria. Você já se considera como dono, já confessa como se você já tivesse ali a bênção. Foi o que ele fez, ele não ficou olhando para circunstâncias. 19, e não enfraqueceu na fé. E tem muita gente que enfraquece, por quê? Porque fica olhando para as aparências, fica olhando para as circunstâncias, para as ameaças. Ele não olhou, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Humanamente falando, ele não tinha condições de ter aquilo ali. Parecia o fim. Parecia que não tinha mais saída. E quantas vezes também parece que não tem jeito. E nós nos deixamos levar pelas aparências. E as aparências enganam. Não se deixe levar pela aparência, se deixe levar pela fé. É a fé que te levará à vitória. E a pessoa desiste por causa da dificuldade. E a pessoa desiste porque ela não está vendo mudanças. Ela não está vendo, ela está vindo à igreja, orando, buscando, e parece que a vida está do mesmo jeito. Não, não desista, não se deixe levar, não enfraqueça na fé. Ele então não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dar glória a Deus não quer dizer você ficar dando glória a Deus, não. É você, diante de qualquer circunstância, citar a palavra que Deus te deu. Não ficar falando do problema. Ah, é que eu sou isso, eu sou aquilo, minha família é aquilo outro. Não, é o que a palavra diz. Eu sou isso, que a palavra diz, minha família também é. E aí você vai glorificar a Deus e ser fortalecido assim. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Então o segredo para você não enfraquecer na fé e vencer é não olhar para as aparências. Às vezes a pessoa está fazendo a vontade de Deus, está na igreja e vem um incômodo, algo que começa a desagradar a pessoa, tudo para enfraquecer a pessoa na fé, tudo para desviar a pessoa da palavra. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o Abraão estava no que Deus disse. Deus, conforme o Senhor disse, assim será. Como nós vimos no versículo 18. Conforme o que lhe fora dito, assim será. Deus será como o Senhor disse. E a pessoa então começa a deixar aquilo que o Senhor disse para ficar olhando para as circunstâncias. Ah, é que eu estou me incomodando com algumas coisas que eu tenho visto na igreja. Eu estou me desagradando com algumas coisas, algumas conversas que o pessoal está falando. O pastor às vezes age de umas maneiras que eu não gosto. O pastor pede muito. Ai, que eu não gosto. E a pessoa começa a se incomodar com algumas coisas. E fica buscando o que é cômodo para ela. E acaba saindo da fé. Vamos ver aqui em Atos, volta um pouco comigo, capítulo 27. Paulo deu uma palavra para eles. E aquela palavra seria a salvação deles se eles tivessem aceitado. Seria a vitória deles se eles tivessem aceitado. Mas eles não aceitaram aquela palavra, porque não era cômodo para eles. Até incomodou. Aquela palavra mudava o roteiro que eles haviam feito. Eles haviam programado, feito um roteiro. E aquela palavra que o Paulo deu, mudou o roteiro. Não era Paulo, foi Deus usando ele. E quantas vezes Deus também nos traz uma palavra que nos incomodamos. Poxa, mas eu fiz o meu roteiro, eu fiz o meu plano, eu vou ter que alterar agora. Eu não queria alterar, não queria mudar. Mas Deus sabe, Ele vê o que você não vê. É uma cilada que está preparada, é uma armadilha, é uma tempestade, algo que o inimigo quer para destruir a sua vida, e ele quer guardar você daquilo ali. É como lá em 2 Reis, no capítulo 6, quando o rei da Síria armou cilada para poder acabar com o rei de Israel. E Deus revelou a Eliseu, olha, manda o rei se guardar de tal caminho. E ele então acreditou na palavra que Deus havia dado através do profeta. E se guardou, mudou o roteiro dele. O roteiro dele era esse, passar por aquele caminho. Não, não vou passar não. E por isso o inimigo nunca conseguia vencê-lo. O inimigo ficou sem entender como é que pode. Quem de nós aqui fez uma reunião com o pessoal dele? Quem dos nossos aqui está do lado do rei de Israel? Revela agora. Quem está revelando os nossos planos para ele? Porque toda vez que armamos ciladas, todos os inimigos caíram e tivemos sucesso. E a primeira vez, esse incidente aqui nunca aconteceu. E ele ficou perturbado com aquilo.
Porque nunca ele tinha armado aquela estratégia e tinha dado errado, sempre tinha dado certo com outros inimigos. E agora não estava dando certo. Porque Deus sabia do plano e falava com o profeta, e o profeta falava com o rei fazia, acreditava, e o inimigo não conseguia tocar. É assim que nós temos que andar. Se você andar com Deus, com a palavra de Deus, o mal nunca vai te tocar. Nem o mal te sucederá e praga alguma chegará à sua tenda. O Senhor sempre vai te guardar de todo mal. Vai guardar a sua casa, a sua família. O problema é que muitas vezes a pessoa não quer mudar o roteiro dela, não quer mudar os pensamentos, não quer mudar as atitudes, as amizades, e acaba se dando mal. Atos 27, versículo 9 em diante. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Admoestar quer dizer alertar. Às vezes a pessoa não gosta de ser chamada a atenção. Quem gosta de ser chamado a atenção? Quem só gosta de ouvir palavras do seguinte: você vai vencer, Deus é contigo, você vai prosperar, vai dar tudo certo. E nem sempre é assim, não. Às vezes é a carne. Porque como vai dar certo, como você vai vencer, se você não está ouvindo a voz de Deus e seguindo a direção dele? Se você não está comprometido em obedecer? Se você está na rebeldia, vamos supor, no pecado, na mentira, na idolatria, como é que Deus vai ser com você se você vive uma vida completamente errada e não quer se arrepender e se acertar? Não, Deus não vai ser com você. Deus não é com o erro. Deus não é com o pecador. Deus é com a pessoa que se arrepende do pecado. O pecador, nem a oração, Deus ouve a oração dele. Se eu não me engano é João 9. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, ser temente a Deus, é você obedecer, respeitar a palavra dele. Se necessário mudar de destino, se for necessário, aí se ele ouve. Se a pessoa então é temente e faz a vontade dele, ele ouve. Então o rei Acabe era desse tipo de pessoas, que vivia na idolatria, vivia tudo errado, não tinha compromisso com a verdade, e ele queria ouvir palavras boas. Ele desviou os ouvidos da verdade. É como diz em 2 Timóteo 4, 4, que diz que surgiria o tempo que as pessoas teriam um incômodo e não suportariam a sã doutrina, e começariam a buscar doutores, amontoariam doutores que falassem segundo as suas concupiscências, falassem coisas que eles queriam ouvir, e desviariam os ouvidos da verdade. E aí ele tinha 400 profetas que falavam palavras que ele queria ouvir, só coisas que ele queria ouvir. E esses profetas diziam tais palavras: você vai conseguir, Deus vai ser com você, vai te dar vitória contra os inimigos. Todo profeta falso, profeta conhecido como profeta de Baal. E tinha um profeta chamado Micaías, eu estou falando para você, se depois você quiser ler, segundo Crônicas 18, que ele odiava esse profeta, porque toda vez que esse profeta abria a boca para falar, ele falava o que ele não queria ouvir. Você vai se dar mal, Deus não é com você não, você vai ser ferido na guerra e vai morrer. Ele não queria nem saber de ouvir falar desse profeta. E aí os profetas vieram profetizar, e o Josafá percebeu que aqueles profetas não estavam sendo usados pelo Senhor. Você tem que ter esse dom de discernimento, quando é Deus que está falando e quando não é. É o dom de discernimento de espíritos. Por aí fora está cheio de profetas falsos. No Facebook, nas redes sociais, está cheio de lives de revelação, e muitas é revelação falsa. E as pessoas estão desprezando a sã doutrina, a palavra verdadeira, a palavra revelada, que essa mensagem é uma revelação, para ficar pedindo revelação. Pastor, me dá uma revelação. Que revelação? Mais do que eu já estou dando? Mas se pregou a palavra, deu uma mensagem de meia hora, que seja 40 minutos, uma hora, depois a pessoa impediu uma revelação ainda. Mas que revelação? Que palavra que a pessoa quer ouvir? Uma irmã falou: pastor, eu tenho ido no monte orar com uma amiga, e aí uma pessoa chegou e falou para ela assim, profetizando: Deus mandou te dizer que aquela causa na justiça, ele já entrou com providência e te deu vitória. E a irmã deu um corte nela. Que causa? Não tem causa nenhuma. Vai buscar Deus, para de ficar inventando coisa. Olha, tente ficar calado para não constranger a pessoa. Amém. Amém o quê? Não tem nem causa nenhuma. Então tem gente que fica inventando, forçando a barra. Não estou dizendo que Deus não possa usar. Tem gente que é usado mesmo, fala. É inspirado por Deus, mas tem muita coisa que é carne. Tem que examinar se está de acordo com a verdade. Então esse rei, Acabe, ele gostava de ouvir mentira. Tem gente que gosta de ouvir mentira. Tem gente que não gosta da verdade não. Já ouviu o ditado que a verdade dói?
Quer dizer, não toca na ferida, tocou na minha ferida, não gostei daquele pastor não. E até às vezes fala até mal. Então Josafá percebeu que aquele profeta não falava usado por Deus. Não era a palavra de Deus, porque a palavra que vai te trazer vitória é a palavra de Deus. Está bem claro lá. Para as pessoas não se enganar, em Romanos 10:17, o Senhor disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então se eu falo algo que não está de acordo com a palavra de Deus, sai fora. Não, isso não vai me trazer fé, eu não vou fazer isso daí. Eu não vou seguir essa palavra de jeito algum. Então o Josafá percebeu e falou, não tem algum profeta do Senhor aqui não? Para consultarmos? Tem um Micaías aí, mas eu não gosto dele. E o Josafá falou, não fala assim. Não fala desse jeito. Quer dizer, às vezes você ouve a pessoa falando mal do pastor também, do missionário. E você às vezes vai no embalo, mesmo, eu também não concordo, não, isso. Não fala assim não. Não, ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus. Quantas vezes Deus usou ele para falar comigo, para me dar uma direção, para me orientar? Porque tem gente que por não aceitar a palavra, acaba perdendo a direção da vida, fica desorientados, como aconteceu com eles. E nunca consegue alcançar aquela bênção que o Senhor preparou. E ao Micaías veio, foram buscar ele. E todos os profetas a uma estavam dizendo, olha, Deus vai ser com você, Deus vai entregar o inimigo nas suas mãos e tal. Aí o cidadão chega lá, no Micaías fala, olha, todos estão dizendo com a mesma boca que Deus vai ser com o rei, vai dar vitória. Vê se você não estraga tudo, hein? Vê se você não chega lá e fala diferente, vai falar a mesma coisa, hein? Senão você vai apanhar. Mais ou menos assim, não está com essas palavras, estou dando minha interpretação aqui. O Micaías era homem de Deus. Falou que Deus mandar, eu vou falar. Se ele mandar eu falar que ele vai vencer, eu falo. Se ele mandar falar que não vai vencer, eu vou falar do mesmo jeito. Chegando lá, o profeta Micaías disse, olha, eu vi o povo de Israel tudo disperso pelos montes, como ovelha sem pastor. Aí ele ficou furioso. Está vendo aí, Josafá? Eu não falei que ele nunca profetiza bem de mim? E mandou prender o profeta. Leva lá para o cidadão tal, manda prender e manda sustentar ele com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E o profeta ficou firme. Se você voltar em paz, Deus não falou por mim não. E falou para todo o povo, ouça o que eu estou dizendo. E ele foi. Se disfarçou de soldado, porque o inimigo só queria o rei de Israel, não queria mais ninguém. Se disfarçou de soldado, foi para a guerra. Josafá quase morre. Confundiram Josafá, o rei de Judá, com o Acabe. E aí ele clamou por socorro, Deus deu livramento para ele e continuaram procurando o Acabe. E não encontrava. Daqui a pouco um cidadão pegou o arco dele. Vou mirar aqui, vou soltar aqui por sorte. Vai que acerta ali. Soltou. E quem foi? A flecha certinha. Em Acabe. Foi ferido gravemente, mandou tirar ele, levar para o carro para levar de volta para casa. E ele não voltou em paz. Voltou ferido e morreu. Então, meu amigo, nós temos que aceitar a palavra, ainda que seja uma admoestação, um alerta, uma repreensão. Porque a palavra é para isso mesmo, para nos corrigir. Para mostrar onde nós estamos errados. Mas hoje o diabo tem enganado tantas pessoas. Quando o pastor está dando uma palavra de alerta, uma palavra de repreensão, não gosto daquele pastor não, porque ele fica julgando os outros. Olha só que loucura. Julgando? Como assim julgando? Deus mostrar para você onde você está errando, para você acertar e julgar? Quer dizer, quando Isaías chegou no profeta, no rei Ezequias falou, põe tua casa em ordem, ele estava julgando? Não, era corrigindo, era alertando, mostrando onde a pessoa estava errada. A palavra é isso, é para nos acertar. Deus vê o que nós não vemos, sou eu que